nova geração que ela é rápida. Que tem- Pode ser que Então, falando aqui, né, como você falou, 10 anos parece uma eternidade, parece muito. né? Mas na prática, então você vai ver que a formação, a pós-graduação, e daí tem gente fazendo no meio do caminho ou nem tem, mas daí tem que analisar todo o contexto, né? Então, me parece de tudo aqui, essa preparação, especialização, gestão e daí liderança estratégica, né? Já num cargo de diretoria, todas essas fases, obviamente, são importantes, mas me chama a atenção essa questão da experiência externa, né? Fiquei bem impactado com isso, né? A pessoa ir ter uma experiência fora, em outra empresa que não a da família. Isso talvez contribua bem, né, de forma significativa para combater aquela visão assim, "Ih, aquele lá é filho do dono, né? Só está se encaminhando para sentar na cadeira do CEO, do diretor-geral, do diretor-presidente, porque é filho do dono." Com uma experiência externa fica difícil, né? Essa pecha de, não, só Com pode ter filho do certeza. dono. Exatamente, ela é crucial por causa disso, exatamente. Quer dizer, eu sou o filho do dono ou eu sou o neto, né? Já estou falando aqui de segunda geração para terceira geração, quer dizer, você não tem que ser respeitado porque você é o filho do dono, né? O pai, ou o neto, essa coisa toda. Você tem que ser respeitado quando você volta para a tua empresa familiar de uma experiência extra, né? Você tem notoriedade, você tem conhecimento, você traz contigo conhecimento, credibilidade, né? De que você experimentou, experienciou, foi testado e aprovado pelo mercado, e daí você está vindo para agregar valor. Você é um profissional qualificado. Isso não significa que, se a pessoa, né, tem essas experiências só, digamos assim, a gente falou externa no Brasil e externa, né, no exterior, literalmente. Se não vai para o exterior, não significa que não tem as qualificações também, mas é uma bagagem diferente, né? Quando tem essa oportunidade de ir, né, para fora. Hoje em dia está Mas frequente, no né? mundo globalizado, dependendo da área, né, que a empresa atue, talvez seja necessário até, né? Mas com certeza sempre seria desejável, né, uma experiência no Então, exterior. você concorda que pular essas etapas Nossa, fica compromete a claro, sucessão, né? salta aos olhos a importância de tudo isso, né? Acho que quem tá nos acompanhando, aliás, no material que foi disponibilizado, lembre-se que sempre tem materiais de apoio para os nossos episódios aqui do Sou Estou entre Cargos e o Caos. Nos materiais dá para ver isso com muita clareza, né? Esse método, né, que você está nos passando aqui, ele obviamente que tem uma utilidade inquestionável, né? Por exemplo, seguir os 4 passos aqui, preparação, especialização, gestão, liderança, certamente são fundamentais para que haja É o beabá. êxito, é o beabá. Então, esse é o beabá, são os pilares, né? Mas e o que mais que é necessário? Então, tem que olhar para isso aqui, saber disso aqui, né? Se apropriar desse conhecimento para fazer um planejamento, para que as coisas funcionem bem. Sim, e daí nós temos as 4 fases que eu falei, e daí nós temos, né, 3 pilares que são fundamentais, que eu, né, acredito que é a base, né, fundamental Para sustentar para essas sustentar 4 fases, né, exatamente, que é o comprometimento do fundador, né? O fundador precisa estar genuinamente, ele precisa querer e começa por apoiar isso, né? o processo, Tem que exatamente. apoiar, claro. Se não quero largar mão disso, pô, mas você vai esperar morrer no trono, né? Como alguns reis fizeram, não prepararam seus príncipes e Não, mas princesas. a gente vê no dia a dia comprometeram tudo. com qualquer implantação de outro projeto, não só deste, mas de outro projeto dentro das empresas, quando a diretoria, que é o dono do processo, que eu digo, né, não está
envolvido, não conhece um todo, aquele projeto está fadado a não dar certo. E aqui na transição também da empresa, o fundador tem que apoiar, ele tem que querer isso, ele tem que estar à frente, né? Significa que ele vai dar, ele tem essa autonomia geral e ele vai passar a dar respaldo para quem está aprendendo a cometer erros, aprender com os erros, porque ele vai estar junto, né? E a organização, a empresa como um todo, tem que saber que esse processo está em andamento, né? E que as pessoas estão ali, quer dizer, os futuros herdeiros ou essa liderança está ali para aprender, para passar por esse processo de aprendizagem e que está respaldado por ele, né? Sem esse patrocínio, digamos assim, do líder master, que é o fundador, é difícil o processo, né, avançar, porque fica aquela coisa lá, daí como o jargão ali, né, de dizer é o dono, é o filho do dono, é o neto do dono, né, então assim, é o genro, enfim, mas isso e Então, o outro. fundador tem que se comprometer. Com certeza, né? Bom seria se o fundador também fosse e atuasse como mentor, que é o segundo pilar, ter uma mentoria estruturada. Logicamente, né? Que daí o fundador, o dono não consegue muitas das vezes fazer todos esses papéis, né? Mas ele é o mentor nato, né? Da sucessão para a sucessão. E seria o ideal que assumisse esse papel, que o fundador se tornasse o mentor. Com certeza. Bom, você é uma profissional Sim, reconhecida no mas daí mercado tem que os. faz isso, né, Isso. de forma Daí tem os terceirizada. conselheiros externos e Sim. tem, né, pode ser também um executivo sênior da própria empresa, né, um Certo. diretor, um executivo sênior que conhece profundamente todo o processo, que vivenciou já tudo isso dentro da empresa, que seja esse mentor também, né? Então, o papel do mentor é muito importante, ele é um guia, ele aconselha, ele dá feedback, ele vê, ele faz ajustes no meio do processo para ver se precisa reestruturar, orienta, né? E isso é muito importante, né, tecnicamente para a empresa e para quem está passando pelo processo de aprendizagem.